Como produzir leite em 1 hectare de pastagens para vacas em lactação? Isso começando do zero. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia, e vou te ensinar a produzir leite em 1 hectare de pastagens para vacas em lactação. Então, o produtor com 1 hectare de pasto, de pastagem para vacas em lactação, consegue produzir leite? Sim, consegue. Eu vou te mostrar como nesse curso. Primeiro nós vamos implementar um pastejo rotacionado com capim mombaça nessa área de 1 hectare. Eu escolhi o capim mombaça porque o capim mombaça é um capim que vai apresentar uma alta produção de matéria verde, responde bem à adubação nitrogenada, vai ter uma alta taxa de rebrota e consegue suportar uma alta taxa de lotação, até 10 UA por hectare, na época das águas, lógico, sem irrigação. Então eu escolhi o capim mombaça devido à sua alta produção. Um capim que responde bem à adubação, é um capim indicado para sistemas intensivos de produção, onde eu quero trabalhar com 7, 8, 9 UA por hectare. É um pânico, e é formado por sementes, é fácil encontrar semente, todo lugar você acha semente do capim mombaça. É um capim que produz mais do que o capim Tanzânia e já é uma gramínea muito conhecida aí, ideal para pastejo rotacionado, um alto valor nutricional, uma gramínea de alto valor nutricional, uma gramínea com muita folha, menos talo, então vai gerar uma boa produção de leite. Para esse projeto aqui eu vou utilizar 8 vacas totais. Eu quero produzir leite em 1 hectare de pasto para vacas em lactação. As vacas em lactação vão ficar em 1 hectare de pasto. Entenda bem isso. É 1 hectare para as vacas em lactação. Eu tenho outras categorias do rebanho que vão ficar em outras áreas. Mas as vacas em lactação vão ficar em 1 hectare. Eu vou produzir leite em 1 hectare. Para esse projeto eu vou utilizar 8 vacas totais, eu vou comprar 8 vacas totais, vou comprar 8 vacas, tá? Dessas 8 vacas eu preciso saber quantas vacas vão estar em lactação, quantas vacas vão ficar secas. Professor, mas eu vou comprar 8 vacas já produzindo leite, tá? Tudo bem, mas no decorrer do tempo você vai ter vaca em lactação e vaca seca. Não vai ter todas as vacas em lactação, porque elas vão parindo, elas vão secando. Vaca em lactação é o quê? Uma vaca que está produzindo leite. Vaca seca é o que? É uma vaca que não está produzindo leite. Uma vaca tem que produzir leite durante 10 meses. E uma vaca fica seca durante 2 meses. Então eu tenho que ter mais vaca em lactação e menos vaca seca. Dessas 8 vacas, quantas vacas em lactação que eu vou ter e quantas vacas secas que eu vou ter? Eu vou ter que fazer eu vou fazer um cálculo para calcular as minhas vacas em lactação. Como é que eu calculo a porcentagem de vacas em lactação? Olha lá, eu vou pegar o cálculo da porcentagem de vacas em lactação, vai ser o período de lactação das vacas dividido pelo intervalo entre partos vezes 100. Uma vaca tem que produzir leite durante 10 meses, foi o que eu falei. Uma boa vaca leiteira tem que produzir leite por 10 meses. Se você está pensando em produzir leite em 1 hectare, tem que trabalhar com vaca especializada em produzir leite. Se for na região sul, pode trabalhar com holandesa pura, você pode trabalhar com, ou você pode fazer um cruzamento holandês com Jersey, ou pode trabalhar com a Jersey pura. Se for na região sudeste, você pode trabalhar também com esse cruzamento holandês com Jersey, pode trabalhar com holandês puro. Região centro-oeste, Girolanda, 5/8, 3/4, Girolando, cruzamento holandês com Gir. Se for região nordeste, pode trabalhar com a Gir leiteira, pode trabalhar com a Girolanda meio sangue, ou pode trabalhar com a Girolanda 3/4. Região norte, Girolanda. Então, tem que ser animais de boa produção. Girolando, Jersey, holandês, ou cruzamento entre animais. Ou você pode pegar um animal cruzado, holandês com Gir, um animal cruzado com um bom potencial de produção de leite. Mas tem que ter essas 3 raças envolvidas: a Girolanda, o holandês e o Jersey. E o Gir leiteiro também, que vai entrar na raça Girolanda, Então tem que ser vaca que produza leite, meu amigo. Senão você não vai ganhar dinheiro, tá? Período de lactação 10 meses, o intervalo entre parto ideal é 12 meses. Vaca parindo todo ano.
Gado de leite não pode ter um intervalo de parto acima de 12 meses. Senão você não ganha dinheiro. Para a vaca parir a cada 12 meses, ela precisa emprenhar 3 meses após o parto. 3 meses após o parto, a vaca precisa emprenhar. Como é que a vaca emprenha 3 meses após o parto? Bom manejo nutricional. Eu vou ensinar aqui depois, no outro módulo, como você alimenta essas vacas, tá? Então a porcentagem de vacas de lactação seria o período de lactação, dividido por intervalo de partos, vezes 100. 10 dividido por 12 vezes 100, eu tenho 83% das minhas vacas em lactação. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 8 vacas totais vezes 83% de vacas em lactação. 8 vezes 33, eu vou ter 7 vacas em lactação e uma vaca seca. Então, dessas 8 vacas, eu tenho que ter 7 vacas em lactação sempre e uma vaca seca. O ideal é isso aí. Então, a minha taxa de lotação vai ser 7 vacas por hectare. 7 vacas em lactação por hectare. Se eu considerar que uma vaca vai ter em torno de 450 kg de peso vivo, que é o peso de uma vaca mestiça holandês Zebu, tá? Se eu considerar que uma vaca leiteira a minha vaca leiteira vai ter em torno de 450 kg de peso vivo, eu vou utilizar 7 UA por hectare, que equivale a 7 vacas de 450 kg por hectare. Essa vai ser minha taxa de lotação, 7 UA por hectare no pastejo rotacionado de capim Mombaça. 7 UA por hectare. E aqui eu vou ter que calcular agora quantos bezerros e bezerras que eu vou ter. Então, para calcular, para achar quantos bezerros e bezerras eu vou ter que calcular o número de partos por mês. O número de partos por mês vai ser igual ao total de vacas dividido pelo intervalo entre partos. Quantas vacas eu tenho? 8 vacas totais. Qual o intervalo entre parto? 12 meses. 8 dividido por 12, eu vou ter 0,66 partos por mês. Se eu considerar que nasce 50% de macho, 50% de fêmea, eu vou ter 0,33 partos por mês de macho e 0,33 partos por mês de fêmea. Quantos bezerros de 0 a 6 meses eu vou ter todo ano? 0,33 partos por mês vezes 6 meses. Eu vou ter 2 bezerros machos todo ano, de 0 a 6 meses. Quantas bezerras de 0 a 6 meses eu vou ter? 0,33 vezes 6 meses, 2 bezerras de 0 a 6 meses todo ano. Se eu considerar que eu vendo os machos, a bezerrada macha, 6 meses, e fico só com as fêmeas, eu vou ter só bezerras de 6 a 12 meses. Então, quantas bezerras de 6 a 12 meses eu vou ter no ano? 0,33 partos por mês, vezes 6 meses, mais 2 bezerras de 6 a 12 meses. Quantas novilhas de 12 a 24 meses eu vou ter no ano? Tá? 0,33 partos por mês, vezes 12 meses, eu vou ter 4 novilhas de 12 a 24 meses no ano. Então o meu rebanho vai ser esse aqui, ó. 7 vacas em lactação, uma vaca seca, 2 bezerras de 0 a 6 meses, 2 bezerros de 0 a 6 meses, 2 novilhas de 6 a 12 meses e 4 novilhas de 12 a 24 meses, um total de 18 cabeças. Esse é meu rebanho. Agora eu vou fazer o planejamento nutricional desse rebanho. Eu vou ter 7 vacas em lactação, que equivale a uma UA cada uma, então eu tenho 7 UAs. Eu vou usar uma taxa de lotação de 7 UA por hectare, então eu vou ter 7 vacas em lactação em 1 hectare. A proposta do curso foi essa: produzir leite em 1 hectare. Eu vou ter minhas 7 vacas em lactação, minhas 7 vacas produzindo leite em 1 hectare. Eu estou conseguindo entregar a proposta do curso: produzir leite em 1 hectare de pasto. 7 vacas em lactação em 1 hectare. Pessoal, poderia ser 10? Poderia. Estou querendo trabalhar com um número um pouquinho abaixo do limite máximo, que poderia ser 10. Para você trabalhar com uma folga, tá? Mas poderia ser 10 também aqui. Vacas secas. Eu vou ter uma vaca seca, que equivale a 1 UA. Né? Eu vou ter 1 UA, então. Eu vou usar uma taxa de lotação de 2 UA por hectare. Eu vou ter uma área de meio hectare para vaca seca. Então eu tenho que ter
Foi o que eu falei, é 1 hectare de pasto para vacas em lactação. Eu vou ter que ter uma área a mais para os outros animais, vaca seca, novilha, bezerra. Para bezerros e bezerras de 0 a 6 meses, eu vou ter 4 animais, tanto macho quanto fêmea de 0 a 6 meses. Equivalente ao A igual a 0,3, tá? Então eu tenho 1,2 UA, eu vou utilizar 2 UA e meia por hectare e taxa de lotação, então eu vou ter uma área hectare de meio hectare. Novilhas de 6 a 12 meses eu vou ter 2, equivalente a meia UA por hectare, o equivalente a 1 a meia cada uma, então eu vou ter 1 UA, tá? Uma taxa de lotação de 2 UA por hectare, eu vou ter uma área hectare de meio hectare. Novilha de 12 a 24 meses eu vou ter 4, cada uma equivale a 0,65 UA, tá? Então eu vou ter 2,6 UA, trabalhar com a taxa de lotação de 2 UA e meia por hectare, eu vou ter que ter 1 hectare para essas novilhas de 12 a 24 meses. Então a área total vai ser de 3,4 hectares. Depois eu vou mostrar uma planilha que eu desenvolvi para você fazer esses cálculos automaticamente, tá? Então fica tranquilo, no final do módulo eu vou apresentar a planilha que eu utilizei. Então um total de 3,4 hectares. Eu falei, é 1 hectare de pasto para vacas em lactação, tem que ter mais 2,4 hectares para você alimentar esses outros animais. Como é que vai ser o manejo? As vacas em lactação vão ficar no pasto de capim mombaça, 1 hectare de pasto, com período de descanso 30 dias, período de ocupação 2 dias em cada piquete. Pessoal, por que você não botou 1 dia em cada piquete? Porque existem vários trabalhos de pesquisa mostrando que 1 dia em cada piquete, 2 dias em cada piquete não afeta a produção de leite. Até 2 dias em cada piquete não afeta a produção de leite. Então, quando você faz 2 dias em cada piquete, você diminui a quantidade de piquetes. Se fosse 1 dia em cada piquete, ia ser 31 piquetes. Como é 2 dias em cada piquete, eu reduzi para 16 piquetes. Fica mais barato para você fazer 16 piquetes do que você fazer 31 piquetes. Então, o animal fica 2 dias em cada piquete, tá? Vaca seca vai ficar no braquiária brisanta, uma área de meio hectare, 35 período de descanso, 7 de ocupação. A vaca fica 7 dias em cada piquete, tá? Eu vou ter 6 piquetes de capim braquiária. Bezerro e bezerra a mesma coisa, meio hectare, 35 dias de período de descanso, 7 de ocupação, 6 piquetes. 6 piquetes, o animal fica 7 dias em cada piquete rodando. Novilha de 6 a 12 meses, mesma coisa, meio hectare, 35 de descanso, 7 de ocupação, 35, 7 mais 1, 6 piquetes. Novilha de 12 a 24 meses, mesma coisa, 1 hectare, 6 piquetes, os animais vão ficar, eu vou dividir esse 1 hectare em 6 piquetes, o animal fica 7 dias em cada piquete, bom? Aqui ficou o croquis da área lá, o pastejo rotacionado para vacas em lactação vai ser 1 hectare, 16 piquetes, a proposta do curso foi essa, produzir leite em 1 hectare. Aqui eu vou ter a sala de ordenha, quanto mais perto o piquete de vacas tem que ficar próximo à sala de ordenha. Aqui eu vou ter o curral de manejo, vou ter uma capineira que eu vou explicar depois como é que vai ser a capineira. Aqui eu tenho o pasto dos bezerros, mais 6 piquetes, eu tenho o pasto das novilhas, mais 6 piquetes, o pasto das novilhas de 12 a 24 meses, mais 6 piquetes, e o pasto de vacas secas, mais 6 piquetes. Agora vamos ver aqui o planejamento desse rebanho. Eu vou trabalhar com a taxa de descarte ano de 20% das vacas. Então eu tenho 8 vacas vezes 20%, eu preciso descartar uma vaca por ano. Qual vai ser o critério que eu vou descartar? Todo ano você vai ter que descartar uma vaca. Qual vai ser o critério que você vai utilizar? Primeiro, descartar a vaca infértil, vaca que não está parindo. Esse é o primeiro critério. Vaca não pariu, descarta. Segundo critério, descartar vacas com algum problema de saúde, principalmente mastite crônica, aquela vaca que sempre está doente com mastite, vaca com problema de casco ou vaca com alguma doença, vaca com peito perdido. Então o segundo critério é doença, alguma doença que interfira na produção de leite. Professor, eu tenho 8 vacas, todas as 8 parem bem, nenhuma tem mastite, nenhuma tem doença nenhuma. Parte para o último critério, que é produção leiteira. Vai descartar a vaca com menor produção de leite, tá? É importante você descartar pelo menos uma vaca por ano, para você não ficar com vaca muito velha no rebanho. Você vai descartar essa vaca, você vai repor por uma novilha que está parindo. E assim você vai descartando as vacas velhas, repondo por novilhas, vai renovando o seu rebanho.
A minha receita, além da produção de leite, eu vou vender 2 bezerros de 6 meses por ano, bezerro com 5 arrobas, botei R$100 arroba, eu vou vender 2 bezerros aí a R$500, tá? Eu vou ter uma receita de R$1.000. Ah, eu consigo vender o bezerro aqui a 120, 130, vendo o preço que você achar melhor. Tem uma planilha também que eu vou explicar como é que funciona para você lançar suas receitas, tá? Venda de novilha excedente, 3 novilhas, vou vender 3 novilhas, eu vou descartar uma vaca, eu vou precisar de uma novilha, eu tenho 4. Então se eu só preciso de uma novilha, eu vou vender 3 novilhas excedentes. É mais uma fonte de receita. Eu vendo 3 novilhas, R$3.000, cara, já são R$9.000. É um dinheiro a mais. E vou vender a vaca de descarte. Se for uma vaca descartada só por produção de leite baixa, eu posso vender até para o outro produtor, né, como uma vaca leiteira. Se for uma vaca com alguma doença, com algum problema, tem que vender tem que vender como vaca de corte, né? Tem que vender para o açougue mesmo, não tem jeito. Coloquei R$2.000 por uma vaca. E a produção de leite, eu botei 7 vacas em lactação, produzindo 12 litros de leite em média por dia. Professor, 12 litros é muita coisa. Meu amigo, em área pequena, você tem que trabalhar com vaca de boa produção, senão você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, é uma girolanda boa, um animal de boa produção. 7 vacas em 12 litros de leite por dia vai dar 84 litros de leite por dia, vezes 30 dias, 2.520 litros de leite por mês, tá? A R$1,30 o litro de leite, eu vou ter R$3.276 por mês. Ah, eu consigo vender o litro de leite a R$1,50, ótimo. Consigo vender a R$2, eu vendo na rua, ótimo, melhor ainda, vai aumentar a sua receita. Eu vou ter 84 litros de leite por dia, vezes 365 dias, eu vou ter 30.000 litros de leite por ano, a R$1,30, quase R$40.000 de receita só com a venda do leite em 1 hectare de pasto para vacas em lactação. Um campo de futebol, 100%, você vai conseguir produzir R$40.000 por ano. Aqui tem a minha receita, lá, produzindo 7 vacas em lactação, produzindo 12 litros de leite por dia, a produção leite por ano, e aqui o valor, aqui a produção de litros, tá? E aqui a receita, quase R$40.000. Vou vender uma vaca de descarte, vou vender 2 bezerros e vou vender 3 novilhas excedentes. Essas planilhas eu vou mostrar todas elas depois, elas vêm junto com o curso, pode ficar tranquilo, tá? O meu total de receita foi esse aqui. Chegamos ao final do primeiro módulo, onde eu expliquei a composição do rebanho. No segundo módulo, nós vamos falar sobre a implantação do pastejo rotacionado, tá?